Oi pessoal, seguinte, era pra gente ter feito a transmissão desse webinar ao vivo, mas como sempre, tecnologia sempre dá uma rasteira na gente, mesmo eu tendo testado bastante antes, ter tido agendado, Hangout on Air e tal, não deu certo, tá? Então o que eu tô fazendo, eu tô gravando agora, e aí eu vou mandar o link pra vocês vão estar assistindo o que eu tô falando agora, na casa de vocês, na hora que quiserem, tudo tranquilo. Tá? Então vamos lá, hoje o assunto é o desafio da baleia azul, mas a gente vai falar mais do que simplesmente do desafio em si, né? Porque eu acho que a grande ideia é a gente evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque evitar numa fase anterior, sabe, à adolescência. A gente vai falar, vou até falar de algumas precauções, algumas prevenções que a gente pode fazer, que são bem práticas, que a gente pode falar na hora, fazer na hora, quando o filho já é um pouquinho mais velho, mas a gente pode começar a trabalhar isso de uma forma bem diferente e manter um canal de comunicação aberto, que vai ser bem melhor do que tentar remediar a coisa lá na adolescência, tá? Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o jogo. Tá? Depois a gente vai falar sobre o problema que leva à existência e à realização de jogos e desafios como esse. Vamos falar um pouco da prevenção e de como a Sosseguinho também pode ajudar, né? Então, o jogo, gente, ele funciona da seguinte forma. Tem um perfil que as autoridades estão traçando das crianças que são recrutadas para esse jogo, tá? E são crianças de 12 a 14 anos em geral, elas já têm um perfil depressivo, claro, né? Dificilmente uma pessoa que não tem um perfil depressivo vai fazer algo desse gênero. Elas são recrutadas por redes sociais e por WhatsApp, tá? Como que funciona o jogo? A criança é aliciada pelos chats das redes sociais, então alguns jovens falaram de como eles procuraram grupos sobre problemas familiares, sobre depressão e tal. E acabaram, então, que as pessoas entraram em contato e disseram, a gente tem um desafio, tem um jogo e tal, e começaram a passar. Esse jogo tem um curador, que são as pessoas que agora as autoridades estão procurando, que são, né, certamente psicopatas, porque todo dia às 4h20 da manhã essa pessoa passa uma tarefa para a criança ou para o jovem, e isso acontece por 50 dias, até que isso passa por várias automutilações, noites assistindo filmes indicados por eles e tal, até que o desafio final é o suicídio, tá? E quando o jovem, a criança, tenta se desvencilhar disso e tenta parar ou abandona o desafio no meio, a ameaça aí não está muito claro, mas algumas crianças relatam que eles ameaçam a família e outras que eles ameaçam algum tipo de exposição na rede, enfim. Que eles têm os dados da pessoa, isso parece que não está muito claro, mas tem algum tipo de ameaça que a criança ou jovem não poderia desistir no meio do caminho, tá? Pra gente ter uma ideia, eu peguei uma lista, que claro que a gente não sabe, né, o quão acurado isso é, mas assim, uma lista que a princípio seriam esses desafios. Então começa mais ou menos assim, ó. Primeiro, escreva a sigla F57 na palma da mão e manda. Então é uma coisa assim. Depois, 2, assistir filmes de terror psicodélicos às 4h20 da manhã. Então começa com coisas mais leves. E aí ele começa, ó, corte o seu braço com uma lâmina, 3 cortes grandes. É preciso ver sobre as veias. O corte não precisa ser muito profundo. Então, tipo, dá uma cortadinha no braço, grande, né? Mas que não seja muito profundo. Depois desenha uma baleia azul e por aí vai. Tem um que eu já fiz esse teste, né? Que para você escrever na rede social I am a whale, que significa eu sou uma baleia. E se você busca, você vê realmente vários jovens escrevendo isso e mostra que eles já sabem, porque os amigos comentam, não sei o que, game over, não sei o que lá e tal, tá?
E aí eles começam a trabalhar, ó, lá pelo 10º dia, suba no telhado, suba numa ponte, fique na borda, enfim, eles vão trabalhando por aí. Mas o que chama atenção, gente, é que assim, fure a sua mão com uma agulha repetidas vezes. Você tem como ver, né, se seu filho se machucou assim. Eles falam sobre cortar a baleia no formato da baleia azul no braço e tal. E do dia 30 ao 49, ou seja, durante 20 dias, a criança vai todos os dias acordar às 4h20 da manhã e assistir os vídeos de terror ou as músicas que eles enviam. E fazer um corte por dia, tá? Repara que é muita automutilação, né? Dá tempo da gente ter uma percepção disso, enfim. É o que eu falei, isso aqui é uma lista que as autoridades divulgaram, que parece que um dos meninos passou essa lista, tá? E aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre qual é o problema, porque na verdade agora, claro que tá todo mundo focado em achar as pessoas responsáveis por esse jogo e tem que achar mesmo, né? Elas estão incitando suicídio e até forçando o suicídio sob ameaça e tal. Mas esse não é um problema tão novo. A gente tem, hoje eu recebi um estudo que fala que teve um aumento de 33% nos índices de suicídio nos últimos anos e tal. Mas esses pactos de morte e tal não são novidade, né? Eu tive procurando alguns só para exemplificar. Aqui a gente tem a onda sinistra de suicídios, que são adolescentes que se matam sem motivo, e a polícia suspeita de pacto de morte. Isso é de 15 de dezembro de 2014, tá? Aí a gente tem outra aqui, que é corpo de jovem que morreu após pacto suicida enterrado em São Lugero. Isso é de 20/11 de 2013. Confirmado pacto de suicídio entre adolescentes na Serra, 2 de outubro de 2014. Então, assim, esses pactos sempre estiveram por aí. A questão é, por que o seu filho está vulnerável a isso? Tá? Por que ele aceitaria entrar num jogo? Os primeiros ali, a gente até pode entrar numa coisa que não sabiam, né? O que é. Talvez, provavelmente, os curadores não falam, ó, você vai ter que morrer no final, né? Mas vão dando as tarefas e tal. Mas, tipo, hoje, agora, todo mundo já sabe o que é o jogo da baleia azul, né? O desafio da baleia azul. Por que as crianças estariam vulneráveis a isso? E esse é o real problema. Então, eu vou falar agora de algumas precauções que a gente pode ter imediatas, tá? E vou falar da prevenção real, tá? De como que a gente pode prevenir que os nossos filhos estejam tão suscetíveis a isso, tá? Primeira coisa, gente, limitar em 2 horas de tela o tempo do seu filho no computador. Eu sei que parece assim, tipo, ai, Renata, como que eu vou fazer isso com um adolescente? Fazendo, gente. Se o outro celular dele, ele paga o celular dele? Não paga. Se o celular não tiver plano de dados, você já vai limitar bastante. Se em casa não deixa ficar na TV o tempo todo, ou se arruma atividade fora. Se você cria uma rotina para o seu filho, e o que eu tô falando não são adolescentes de 15, 16, 17 anos. Tá? Na verdade, eu até reluto em chamar de adolescente, porque a gente está falando de crianças de 12 anos de idade. Tá? Então, são crianças sobre as quais a gente ainda tem um controle, né? São crianças que não saem sozinhas, não tem porquê nessa idade você ter um computador só para você no seu quarto, com acesso à internet. Não tem, tá? A gente tem estudos que mostram, esses tempos até uma discussão na Facebook, que é até uma coisa que eu já fiz uma resolução de ano novo do ano passado, consegui cumprir, que é não entrar mais em briga de rede social. Mas tem uns estudos que mostram que as pessoas dizem assim, agora a televisão é o novo ovo, não pode mostrar a televisão. Não, gente, ela sempre fez mal, a gente só não tinha tantos estudos, tá? Se você
der um Google lá, tipo, sosseguinho, comportamento antissocial, vocês vão achar, tem um estudo bem legal, eu botei, inclusive com link para o artigo científico, tá? Porque isso não é opinião minha, é embasado em fatos científicos, que quando você passa em média 2 para 3 horas de tela por dia para o seu filho, aumenta muito a chance de comportamento antissocial, tá? Muito mesmo, tipo, em alguns casos mais que dobra, dependendo se é menino, se é menina e tal. De 2 para 3 horas, em média por dia. A criança brasileira, ela assiste em média 5 horas e meia por dia de televisão, tá? E esse estudo mostra que não importa qual é a programação. Você diz assim, ah, mas é só desenho, é Netflix, é desenho educativo, não interessa, tá? É hora de tela. Quanto tempo? E quando falo tela, é tela mesmo, porque eu incluo televisão, tablet, celular, computador, videogame, tudo englobado, não deve passar de 2 horas por dia, tá? Aí lá mais velho, para fazer pesquisa da escola, mas para fazer pesquisa na escola o computador pode ser na sala, vocês entendem? Não precisa ser uma coisa secreta. A minha mais nova, a minha mais velha, que está com 9 anos, vai fazer 9, já usa o tablet para fazer pesquisa, mas ela fecha a porta do quarto, eu vou lá e abro. Tá? Por que está fechado? Não, porque eu estou ouvindo música. Tá bom, mas deixa aberto. Tá? E não tem computador, não tem acesso à internet fora, a minha internet quando a gente sai, tá? Limitem mesmo. Não, eu acho que quando a gente pensa assim, às vezes, lembra aquelas coisas assim de meu pai dizia que eu não sou todo mundo? Eu acho que em muitos pontos isso é muito legal, porque a gente vai entrando numa, e isso é uma coisa que eu ouço assim dos pais continuamente. Renata, mas todo mundo tem o celular, só o meu filho que não vai ter. Todo mundo assiste desenho, se ele não assistir não vai ter assunto. Todo mundo tem computador, todo mundo tem Facebook, e só o meu filho que não vai ter? Só teu filho que não vai ter. Porque se a gente vai entrando nessa onda de todo mundo faz, então meu filho vai fazer também, a gente acaba abrindo mão de tomar muitas decisões quanto à educação dos nossos filhos, tá? Eu sou a favor de limitar mesmo, eu acho que tem classificações, tem orientação de profissionais, nenhum profissional vai te dizer que é bom uma criança de 10 anos passar 4, 5 horas na frente do tablet, computador, ou televisão, ou videogame, tá? Ninguém vai te dizer isso. Porque às vezes a gente diz assim, a pessoa diz, não, mas tem que ser assim, mas tem que ser assim. Tem que ser, mas eu como profissional não vou recomendar. É preferível seu filho ficar sem fazer nada do que ele ficar 4, 5 horas na frente da televisão, ou do computador, ou do tablet, ou do celular, ou do videogame. Então não tenha medo de remar contra a maré, sabe? A verdade é que seu filho vai ser muito mais feliz sem nada disso do que se ele ficar tendo o celular da moda, o acesso à internet, ou seu primeiro a ter o WhatsApp, ou enfim, o que for, tá? Esses tempos uma mãe me escreveu e disse, mas todos os amigos têm WhatsApp. Eu disse, mas que idade? 9 anos, 10. Eu disse, então os outros que estão errados, porque não é para ter isso ainda, tá? Inclusive o próximo ponto é esse. A idade mínima... A idade mínima para você ter perfil nas redes sociais, tá? É 14 anos. Hoje eu fui rever isso no Facebook, e agora eles têm uma regra adicional. 14 anos você pode ter perfil, mas até os 18, o teu perfil não pode ser público. As tuas postagens não são públicas. De 14 a 18, elas são só para a tua rede. Então, só para os teus amigos, tá? Isso tem motivo, gente. Isso não é porque alguém olhou e disse assim, acho que 14 tá bom. Não, porque antes dos 14, e você vê que lá no perfil das crianças que estão participando do jogo da Baleia Azul, elas são mais novas do que, claro que tem crianças de 14, de 15 anos e tal, mas são crianças em geral mais novas, em média, tá? Então essas crianças não deveriam nem estar na rede social, e elas estão porque a gente permite e porque mente a idade na hora de fazer o perfil,
tá? Eu já vi perfil de bebê, tipo, é para os parentes seguirem, mas não é legal. E principalmente, porque o bebê ainda são os pais que vão controlar o perfil. Mas uma criança de 8, de 9, 10 anos, ela vai controlar o perfil dela e ela não tem maturidade para entender, para discernir, para saber quando alguém está aliciando ela ou não, o que está acontecendo, tá? Outra precaução bem prática, observar as marcas físicas. Vocês viram lá que a gente tem vários, tem uns que fura o lábio, fura a mão, não sei o que quer dizer. Seu filho aparece com a mão furada várias vezes com uma agulha, tem alguma coisa errada, gente. Mesmo que não seja o jogo da baleia azul, tá? E quando eu falo o que eu vou falar agora, não é com, meu Deus, que pais horríveis, não é isso. É uma ideia de que vida é essa que a gente vive, que é tão louca, que um filho fura a mão várias vezes ou corta o braço com uma baleia azul e a gente não percebe, tá? Quantos dias você passou sem abraçar o seu filho? Quantos dias sem fazer carinho? Quantos dias... Porque é claro que você, né, tipo, cortar a perna, tem uma idade lá que você não vai ficar vendo seu filho nu mais o tempo todo. Mas com 10, com 11 anos, com 12, né, você vê ali de cuequinha passando pra lá e pra cá e tal. Se não vê, é porque tem alguma coisa errada. Porque devia estar vendo, tá? É uma criança ainda. Então, tenta observar um pouquinho mais. É o que eu digo, às vezes num abraço, tipo, isso vai estar doendo, né, gente? Você vai perceber se seu filho cortou o braço. Se você abraçar, der um aperto de mão, pegar ali, você vai saber se está acontecendo alguma coisa. Se isso está acontecendo há 30 dias e você não sabe, é porque faz 30 dias que você não pega no seu filho, tá? E não estou falando que isso é porque você não gosta, ou porque você é péssimo pai ou péssima mãe, ou porque não é por isso, é porque a gente vai se envolvendo nas coisas do dia a dia e as coisas vão passando, tá? Então o que eu estou colocando é como um alerta. Quem me conhece sabe que eu não estou aqui para escotear ninguém, né? Eu acho que todo pai, toda mãe faz pelo seu filho o melhor que pode e o que acha que é a melhor atitude naquele dado determinado momento, né? E a outra coisa é a demonstração clara de amor. Isso aqui também é uma coisa difícil, mais difícil do que a gente pensa, tá? Quando a gente fala em demonstração clara de amor, a gente tende a dizer assim, eu demonstro para o meu filho que eu amo ele, né? A gente tem essa coisa assim de, nossa, eu dou tudo que ele quer, eu faço tudo por ele, eu dou a vida pelo meu filho, eu trabalho dia e noite para ele ter tudo que eu não tive e tal. Mas isso não é uma demonstração clara de amor, tá? Demonstração clara de amor para com qualquer pessoa na sua vida é você dizer, eu te amo, eu tô aqui se você precisar conversar, e a gente vai falar daqui a pouquinho como deixar esses canais de comunicação abertos. Porque, além de tudo, seu filho precisa acreditar quando você diz que ele pode falar qualquer coisa com você. Porque, na maioria das vezes, ele não acredita. Pensa lá nos seus pais, quando você era criança, se você acreditava que você podia dizer qualquer coisa, tá? Quando a gente acha que a gente não pode dizer qualquer coisa, é porque a gente acha que esse amor está condicionado, tá? E isso não é legal. Então é muito importante que você diga para o seu filho, tipo, filho, tá acontecendo alguma coisa? Quer me falar alguma coisa? Não. Então tá, mas eu tô aqui, se você quiser, fala comigo. Ah, mas ele vai dizer que não, tudo bem. Mas aí você faz isso em outros momentos do dia. Sentou para comer? Filho, senta aqui para lanchar comigo. Ah, não quero. Ah, então tá, meu amor, mas eu gostaria muito, eu gosto muito quando você faz refeições comigo. Fala isso. Se você vai falando, pensa você. Por mais que você esteja bravo, irritado, a gente sabe que o adolescente às vezes tem essa coisa, até criança menor, né? Esses dias a minha de 6 anos, a gente, vamos tirar uma foto da família. Eu não quero sair na foto. Tá bom, meu amor. Tá? Mas assim, eles fazem um charme, mas todo mundo gosta de saber que é amado. Todo mundo gosta de ouvir que eu te amo, eu tô aqui pra você e tudo, tá? O acreditar é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas é muito importante que você demonstre isso claramente para o seu filho, que você fale isso para ele sempre que possível, tá? Sempre que possível.
Opa. E agora vamos falar como que a gente previne, tá, gente? Porque eu vou falar aqui principalmente de 3 aspectos, tá? Que eu acho que são... Claro que a gente poderia, gente, fazer um curso inteiro sobre isso. Acho que não é o objetivo do webinar, não é aqui em meia horinha a gente esmiuçar tanto, mas plantar algumas sementes. Então, assim, 3 pontos que eu acho cruciais para a gente evitar que nossos filhos entrem em situações como essas são trabalhar a autoestima deles desde que eles são pequenininhos, mas nunca é tarde para começar. Seu filho já é um pouquinho maiorzinho, antes tarde do que nunca, tá? É ter um canal de comunicação com o seu filho e é usar de alguma forma de disciplina, tá? Que eu trabalho com a disciplina positiva, que eu acho que é muito melhor para as outras 2 coisas. A disciplina positiva, ela promove a autoestima e ela mantém o canal de comunicação aberto. Quando a gente fala de autoestima, são 3 coisas bem importantes. Primeiro, o seu filho precisa saber que ele é amado. Na primeira infância, ele vai saber que ele é amado pelo contato físico, tá? Não adianta você dizer para uma criança de 1 ano, eu te amo. A gente deve dizer, mas ela não entende a dimensão disso, ela não entende o que é amor, tá? Então, beija mesmo, abraça mesmo, aperta mesmo, mesmo adolescente, tá lá em casa, passou, puxa, dá um abração. Eles dão uma... sabe? Mas beija e abraça, que é sempre gostoso, tá? Claro que quando eles relutam, você deixa, entendeu? Mas demonstre a vontade de abraçar e beijar. Não vai beijar e abraçar à força. Independência é uma coisa que alimenta muito a autoestima, tá? A criança saber que ela é capaz de fazer as coisas, que ela é capaz de se vestir sozinha, que ela é capaz de separar a mochila dela... as coisas da escola desde pequenininho. Tem pais que eu atendo que meu filho de 12 anos, se eu não chamo, perde a hora para a escola. Eu disse, mas como assim, gente? Bota um despertador para esse moleque. E se perder o horário? Perdeu. Se perder a prova, paga da mesada, a segunda chamada, enfim. Tem que arcar com aquilo. A gente vai falar nisso de disciplina um pouquinho, tá? Mas tem que fomentar essa independência dentro do nível de maturidade deles. Qualquer Google que você der aí de tarefas de crianças por idade e tal, você vai ver vários especialistas sugerem tarefas para as idades e tal. Eu acho que é sempre legal estar revendo essas tabelas para a gente ter uma noção do que os nossos filhos têm capacidade de fazer ou não, porque senão a sensação que a gente tem é que eles são sempre os nossos bebezinhos, tá? E segurança, que é aquilo que eu estava falando, de a criança sentir que o seu amor é incondicional, tá? Tem coisas que a gente não percebe e que a gente faz muito, tá? É muito comum a gente usar de chantagem emocional quando a gente vai educar as crianças e isso traz uma série de problemas, tá? Então, quando a gente fala assim, eu não gosto quando você faz isso, e a tia não gosta de criança que faz birra, e assim eu não vou brincar mais com você, não vou mais ser seu amigo, na verdade você está condicionando o teu sentimento ao comportamento da criança. E, gente, sejamos sinceros, seu filho pode fazer o que for, você vai continuar amando seu filho. Só que ele precisa saber disso, até para ele não fazer tantas coisas, tá? Então, sempre se vigiar nesse ponto. Não é que não pode fazer isso porque eu não gosto. Não pode fazer isso porque tem um motivo. A gente sempre tem um motivo. Eu não gosto de criança que chora. Isso não é verdade, né? Você pode dizer, qual teu filho tá chorando por quê, meu amor? Vem cá. Mas não vai ceder no que ele quer só porque ele tá chorando, mas também não precisa dizer que você não gosta de criança que chora, porque seu filho chora e você gosta dele, tá? Então é muito mais verdadeiro do que qualquer outra coisa e isso vai dar uma segurança muito grande para a criança. É imprescindível que o seu filho saiba que não importa o que ele faça, você vai sempre amá-lo. Não significa que você vai aceitar que ele faça qualquer coisa, tá? Ou que isso vai passar impune, mas significa que você o ama apesar das coisas erradas que ele faz, porque ele vai fazer muitas, gente, e a gente também fez, né? Não adianta a gente achar que não, eu não, se fazia outras coisas. Às vezes eu converso com os amigos e eu digo, meu Deus, eu era uma santa, sabe?
Mas na época eu fiz besteiras também. E que meus pais também achavam absolutamente fora do aceitável, tá? Mas a gente precisa saber que os pais da gente amam a gente de qualquer forma, senão isso traz muito dano pro resto da vida, tá? O próximo é a comunicação, tá? Comunicação, em tudo isso aqui, eu acho que é o mais importante. Primeiro, a gente sempre ouvir. Sempre ouvir significa também validar o que a criança está sentindo, porque às vezes, tipo, para um adolescente, terminou um namoro de 3 dias e, meu Deus, era o grande amor da minha vida, e você tá lá pensando assim, Senhor, né? Como é que pode estar sofrendo tanto por uma coisa tão efêmera? Mas, tipo, é a primeira vez que eles estão sentindo isso. Então é muito forte mesmo. Então, ouça, aceite o que seu filho tem para dizer e não diga para ele que é besteira ou que deixa disso, enfim. A gente pode dizer as coisas, né, que são verdades. Por exemplo, eu sei que está doendo muito, mas vai melhorar, vai passar e tal, porque é importante para eles entenderem que também as coisas vão passando e que a dor não é eterna, tá? Sempre explique. Então, tudo que você for fazer, tipo, que você for negar para o seu filho e tal, você vai explicar. Não significa convencer. Você não precisa ficar, filho, mas você tem que aceitar, que não sei. Não, às vezes eles não vão aceitar, tipo, não vão concordar com você, não tem problema. Mas você sempre precisa explicar as suas atitudes para o seu filho, tá? No nível de compreensão dele, dependendo da idade que ele tem. E a outra, que eu botei aqui, tipo, não entre em pânico, é porque o mais difícil tá aqui. Para eu manter o canal de comunicação aberto, eu preciso não recriminar a criança pelas coisas que ela me fala. Então, quando ela me diz que fez alguma coisa errada, eu não posso dizer assim, tá louco, como que você faz uma coisa dessa, não sei o que. Aí, esses tempos, eu tava conversando com uma mãe e ela falando assim, Renata, o meu filho de 12 anos chegou em casa com o celular e me mostrou, disse, mamãe, olha o que a fulaninha me mandou. E aí ela me mostrou e era uma foto da menina nua. Ela tinha feito uma nude no banheiro, na época nem se chamava nude, né? Mas tinha feito uma nude no banheiro e tinha mandado pra ele. Aí quando eu falo isso nas palestras, as mães, eu disse, mas é isso que eu já não pode fazer, né? Seu filho, gente, ele veio mostrar. Olha a confiança que ele tem em você. Então eu sempre falo para as mães, diz assim, quando aconteceu uma coisa dessa, você diz, filho, peraí. E vamos conversar sobre isso. E aí você pode explicar para o seu filho, que filho, vamos deletar essa foto, porque ter esse material não é legal, essa menina é menor de idade, isso é crime. Não pode mandar essa foto para todo mundo. Aliás, por que você não manda uma mensagem para ela dizendo que não é legal, que quem sabe podem pegar uma foto dessa dela e botar no site de pornografia e tal, não sei o quê. Quando você tem esse tipo de conversa sem brigar com seu filho por causa daquilo, ele vai voltar outras vezes para conversar com você, tá? Agora que eu tava falando, esses dias eu até tava rindo, que aí eu contei isso à mamãe, e aí ela disse assim, meu Deus, se eu recebesse na minha época uma foto de um menino pelado, e a minha mãe descobrisse, ia dizer assim, o que você fez pra esse rapaz achar que ele tinha o direito de te mandar essa foto nua, entendeu? Então assim, aí você culpa a criança por uma coisa que tipo, ela tá te trazendo. Então vamos aproveitar. Ou se na hora você explodir, entrar em pânico, em desespero, falar um monte de coisa, depois volta e diz assim, filho, calma, desculpa, tá? Mamãe ficou nervosa por causa disso, daquilo e tal, mas tudo bem, que bom que você trouxe pra mim, que bom que você me mostrou, vamos ver como que a gente vai agir daqui pra frente, tá? Isso é muito importante, senão esse canal vai ser fechado, seu filho não vai te trazer as coisas quando ele tiver com problema. Tá? Muito importante dar essa respirada fundo, não entrar em pânico e sempre lembrar, pra gente se manter calmo, o que mantém a gente calmo é pensar assim, pelo menos ele me mostrou, pelo menos ela veio falar comigo, tá? Então, centra, vai lá e
parte para a próxima, porque é assim, é tipo videogame, né? A próxima fase é sempre mais difícil do que a anterior. E disciplina. Uma sensação que é muito complicada para o ser humano, gente, é não ter limite, tá? Não ter limite é uma sensação muito angustiante. Então, os seus filhos precisam de limite. Mas esse limite não vai ser grito, nem bronca, nem tapa. Nada disso faz sentido e tudo isso só vai fechar esse canal de comunicação. O que as ações precisam ter é consequência lógica. Então, por exemplo, seu filho começou a sair sozinho. Vou no shopping com os amigos, vou no cinema, tudo bem. Aí ele foi. Aí você soube que ele não estava no shopping, ou que ele foi fazer outra coisa. Você vai sentar com ele e vai dizer assim, olha filho, poxa, eu deixei você ir, tudo, mas pode acontecer uma emergência, eu precisar te achar. Pode acontecer alguma coisa com você e eu nem estou sabendo, porque você está em outro lugar que não é o que você me contou. Então agora, durante um tempo, vamos dar um tempo para você, né, refletir tudo, sem você sair sozinho, e depois a gente vai retomar isso, vamos tentar de novo, tá? Você pode fazer combinados, então tipo, tem que fazer, limpar a casa, arrumar o quarto, fazer as tarefas e tal, não sei o que, para depois sair. Não fez, não vai sair. Mesmo que eles esperneiem, que eles gritem, que eles briguem, que enfim, porque, né, estão aí para isso mesmo, essa sensação de ter o limite ainda é melhor. Ainda é melhor, não, é muito melhor, tá? Do que eles não sentirem restrição nenhuma. Todo mundo precisa de limite. Quando a gente se sente solto demais, vocês já pararam para pensar por que as pessoas de mais idade, que não se mantêm ativas, elas criam tanta mania? Porque se você não faz um trabalho voluntário, se você não trabalha, se você não estuda, você não tem limite nenhum no teu dia, você não tem estrutura nenhuma. E aí o que essas pessoas começam a criar? Manias, né? Para criar o próprio limite. Tem crianças que fazem isso. Crianças que criam limites e controlam a casa toda porque elas não se sentem limitadas, então elas ficam tentando colocar esses limites, tá? Então, faça com que essas consequências lógicas sejam feitas. Não tenha como objetivo que seu filho obedeça. A obediência vai vir da confiança, tá? Isso é uma das coisas que eu falo muito nos meus cursos de disciplina. Obediência é consequência, não é objetivo, tá? E não pode ter tabu ou assunto proibido em casa, tá? Eu acho que tudo tem que ser conversado. Isso vai vir lá daquele canal de comunicação aberto, e nada, quase nada, vamos dizer assim, é realmente proibido na vida. Tudo tem seu tempo certo, a hora certa, e tudo tem que ter as consequências medidas. Eu acho que isso que é importante. Você colocar para o seu filho que tudo ele vai poder fazer. Porque quando a gente fala assim, não pode, pronto, você está criando um desafio, um ultimato. Eu decidi que você não vai fazer uma coisa. E não, você pode dizer assim, olha filho, eu nunca vou esquecer, isso é um exemplo que eu tive em casa e que foi bem interessante. Naquela idade assim, adolescente, que a gente tem vontade de fazer tatuagem, piercing, não sei o que, o meu pai disse pra gente assim, tanto pra mim quanto pro meu irmão. Imagina, meu irmão é designer, né? Olha, gente, espera escolher a profissão, porque ainda tem muito preconceito contra esse tipo de coisa e pode prejudicar vocês na carreira. Então faz assim, espera, vocês escolheram a profissão de vocês, acho que não vai atrapalhar, vocês fazem lá tatuagem, piercing, tatua na testa, sei lá, faz o que quiser. E aí aquilo sossega, entendeu? Porque você sabe que você vai poder fazer. Que se você quiser fazer naquela hora, você até pode, mas tem um argumento ali. Então, eu sempre falo para os pais, coloca um limite na coisa, mas não proíbe, porque na verdade não é proibido, entendeu? Tipo, se eu quiser fazer uma tatuagem hoje, eu vou e faço. Meu pai não tinha como me proibir de ter tatuagem. Mas essa coisa de colocar espera até tal data para você ter. Tipo, com 13, 14 anos eu vou te dar um celular, tá na idade aí de começar a sair sozinho e tal, aí você vai ter um celular seu. Antes disso, não tem por que ter, tá?
Mas você não precisa dizer, não, não vai ter celular e pronto. Diz, não, filho, você vai ter celular. Quando você começar a sair sozinho e tal, aí você vai ter um celular, porque aí eu preciso saber onde você tá, posso precisar falar com você e tal. Antes disso, não tem porquê. Tá? Quando a gente não proíbe, quando a gente coloca para a criança a perspectiva de que aquilo vai acontecer, só tem um tempo certo, eles aceitam de forma muito mais tranquila. Tá, gente? Deem uma procuradinha sobre disciplina positiva, tá? É muito legal. Parece uma permissividade enorme quando eu falo assim um pouco para as pessoas, mas parece que eu tô deixando tudo. Não, é só porque a gente foi criado de outro jeito, então a gente não entende. Mas são limites bem claros e funciona muito bem, principalmente com crianças de personalidade forte, com adolescentes, tá? A Sosseguinho tá aí para ajudar, tá? A gente tem algumas opções de atendimento, então tem cursos online, inclusive já está disponível o curso de disciplina, o Princípios da Disciplina Positiva, que fala um pouco de tudo isso, inclusive de exemplos práticos e serve para todas as idades, tá? Tem palestras presenciais, você pode olhar a agenda, aqui em Curitiba tem sempre, e para outras cidades aí tem que dar uma olhadinha de como é que tá. Tem consultas que eu atendo tanto no consultório aqui em Curitiba quanto por videoconferência, né? Você escolhe lá o aplicativo que você quer e tal. E tem os livros. Eu vou lançar a pré-venda do livro de disciplina positiva agora, quarta-feira, tá? Tá lançada a pré-venda do livro de disciplina e o livro chega em junho, tá? Já tá tudo encaminhadinho, tá? E por fim, se vocês precisarem falar com a gente, estão aí os contatos da Sosseguinho, tá? É o telefone, o site, Facebook e Instagram, tá? O Instagram vai mais para minha vida pessoal um pouquinho do que coisa. Se você quiser saber dos cursos, tem lá na agenda no site e na fanpage a gente está sempre postando quando vai ter os eventos, tá? Uma pena que não deu para fazer ao vivo, tá? Mas comentem aí, deixem os recadinhos de vocês que eu vou respondendo, a gente vai conversando, tá? E eu prometo que eu vou tentar resolver esse problema tecnológico para a gente fazer outros ao vivo, tá joia? Um beijo, gente. Tchau, tchau.